E aí, galera, muito boa noite. Quem tá falando é o Marcelo. Eu queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Vai subir um card aqui. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre quem poderia sair de São Paulo. E hoje eu quero fazer o inverso. De quem pode chegar no São Paulo, né? Claro, vou trazer também as coisas que aconteceram no dia São Paulino de hoje, né? Então já para antes de chegar no assunto, já vamos falar aqui é o seguinte: está rolando rodada de seleção. O Ramal Lewis sofreu um trauma no tornozelo e já voltou aqui para o Brasil para se tratar no São Paulo. São Paulo treinou normalmente hoje e aí ontem, após as baterias de exame, o São Paulo continuou treinando já projetando projetando o jogo contra o Bragantino na próxima quarta-feira, no feriado da próxima quarta-feira, beleza? Então acho que é isso que a gente tem do dia hoje, né? Inclusive. O Arboleda deve voltar a treinar segunda-feira e pode reforçar o São Paulo contra o Bragantino. Isso eu falo depois. O Pablo Maia vai encurtar as férias para poder voltar aos gramados na pré-temporada. Eu vou falando isso aos poucos para vocês também. Mas o assunto agora é que ontem eu fiz o vídeo de quem poderia sair e hoje eu quero fazer um vídeo não de quem pode chegar, mas analisando a situação de São Paulo aí, né? Quais posições nós precisamos de jogadores, quanto que nós poderíamos, quantos jogadores poderíamos trazer, como que vai ser isso, né? Todo mundo sabe aí que o tricolor vai entrar em um ano de 2025 com uma recessão econômica enorme, muito grande, e isso prejudica não, mas deixa os torcedores muito preocupados, né? Tem o calendário brasileiro que vai começar numa baita de uma loucura agora, né? Acho que eu nunca vi isso acontecer, né? Tirando a copinha, eu nunca vi nenhum jogo começar dia 11 de janeiro, né? No campeonato igual vai ser já no Campeonato Paulista. O São Paulo, o São Paulo vai jogar o início do Paulistão com time misto, vai para os Estados Unidos, vai manter a sua programação, né? E também aquela programação de ficar garimpando jogadores, né? Esse início de Paulista vai ser bom, porque a molecada vai poder jogar, que não vai ser a sub-20 vai estar na Copa São Paulo, não sei o que vai ser feito, né? Então vai ter molecada, vai ter gente que não vai ser relacionado para ir para os Estados Unidos e vai acabar jogando em janeiro, e isso pode abrir uma brecha no elenco de São Paulo em um ano que o São Paulo não promete fazer grandes contratações. Mas falando um pouquinho de quem pode chegar, vamos falar um pouco aqui do Wendel, lateral esquerdo do Wendel, com passagem pela seleção brasileira também, tem saído muito zum aí de que o São Paulo teria interesse dele, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, né? O Wendel no São Paulo tinha separado um material aqui, deixa eu ver se eu abro de novo aqui, ó. E diz, inclusive, que o São Paulo tem até um trunfo aí para poder trazer o jogador, né? E assim, eu achava que não ia trazer ninguém, mas depois que o Casares reconheceu, né, que o Wendel é um grande jogador, de que ele foi mandatário da seleção brasileira durante a Copa América, conversou bastante com o atleta, o presidente disse que construiu ótima relação com diversos atletas, né? E o lateral foi um dos mais próximos do presidente Júlio Casares. Então seria aí o trunfo do São Paulo tentar trazer o Wendel, né? Essa proximidade acabou fazendo com que o jogador seja um dos mais desejados do Casares para o ano de 2025. Né? De repente poderia vir aí pagando pouco, tal, e só um salário. E a posição ainda, fala a verdade, né, gente? A posição ainda continua sendo uma prioridade do São Paulo para a próxima temporada, né? Porque o Ramal Lewis não dá, né, cara? Vamos falar para você, né? É bom jogador, assim, para entrar, tal, mas não é aquele lateral, né? O Wendel acabou sendo procurado por vários clubes brasileiros, entre eles o São Paulo, nessa última janela, mas só que não estava convencido de acabar retornando ao Brasil. E aí o lateral queria seguir na Europa, na última hora friou os avanços de voltar para o Brasil. Agora, no entanto, o lateral vem mudando de ideia, de olho na Copa do Mundo, né, de 2026. O staff do jogador vê com boas chances do Wendel voltar a ser convocado caso ele volte para o futebol brasileiro e jogue regularmente. Lembrando que no São Paulo, o Wendel seria titular absoluto,
da posição diante da saída do Wellington rumo ao Southampton da Inglaterra. E aí o São Paulo já teve alguns atletas, inclusive convocados pelo técnico Dorival Júnior, como o goleiro Rafael, o volante Pablo Maia, o Alisson, que chegou a estar no radar também, né? E a lateral esquerda da seleção brasileira é uma das posições que seguem em aberto, né? O Arana, o Abner foram convocados, mas nenhum deles é dono da posição ainda, né? E o Wendel esteve na Copa América e chegou a ser titular, né? Ainda não há nada oficial pelo lateral, que pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Mas há um interesse do jogador em conseguir uma liberação o quanto antes do clube português, que deve exigir um ressarcimento, né? Então, né, o São Paulo tenta aí trazer o lateral esquerdo, o Wendel, tá? Isso daí está sendo pouco falado, porque o São Paulo só se fala no São Paulo em economia. Na segunda-feira, eu fiquei curioso agora, vai ter uma coletiva do presidente Júlio Casares, eu quero saber o que é. Ele soltou ontem no Instagram, estou feliz. Novidades vem aí, segunda-feira, coletiva marcada, segunda-feira eu irei falar o que está acontecendo, né? Algo assim parecido, né? Então todo mundo quer saber essa coletiva do Casares segunda-feira, o que ele vai falar. Eu acho que não vai ser nada de anormal, eu acho muito difícil. Eu ouvi dizer aí em 40 milhões, né? Eu de verdade mesmo pensei aí, ouvi dizer hoje aí em 43 milhões. 43 milhões, acho que mais ou menos isso, que vão dar de grana para o São Paulo aí, mas não sei como que vai ser isso. Vamos ver como que vai ser, né? Mas analisando, a gente tem que analisar friamente aqui, a situação não é boa para a gente. Então, analisando para vocês aqui, o Wendel é sim o nome dos jogadores que podem chegar no Morumbi. Outra posição que eu acho carente no Morumbi hoje é a de lateral direito, porque você fala que tem o Igor Vinícius, mas você tem o Rafinha que está no final, né? O Rafinha, não sei nem se vai renovar, se não vai. Ouvi dizer hoje que ele vai acabar renovando, mas aí tem o Moreira que se machuca muito. Então eu acho que São Paulo deveria ir sim para o mercado da bola. Mas olhando o cenário de lateral direito, eu pergunto para vocês, qual lateral direito nós poderíamos trazer hoje no Brasil, né? Tá difícil. Lateral é uma função que está ficando cada vez mais escassa. Está ficando cada vez mais escassa, né? E assim na minha cabeça, de repente, quem? Pensando aqui, que agora o Palmeiras vai renovar com o Marcos Rocha, mas não ia renovar com o Marcos Rocha. Ele ia ficar livre. Daria para trazer o Marcos Rocha? Quem? Daria para trazer o JP Sherman, lá do Santos, lateral direito? Bom lateral. Então, enfim, vou deixar isso para vocês responderem. Mas é uma outra posição carente. Uma outra posição carente, que não é só no São Paulo, mas é em todo o futebol brasileiro, é o de meia armador. E para isso, o São Paulo já teria conversado, ou está conversando com o staff do meia Lincoln do Bragantino, só esperando terminar o Campeonato Brasileiro. Existe o interesse do São Paulo no meia Lincoln do Bragantino. O Bragantino diz que não chegou nada, o staff do atleta diz que não chegou nada, e o São Paulo diz que não tem interesse. Mas aonde há fogo, há fumaça, e eu acho que sim, é uma posição carente no São Paulo, e eu acho que o São Paulo pode tentar trazer o Lincoln do Bragantino para o nosso tricolor do Morumbi, né? E aí, outras posições aí também, ó, tem zagueiro, falaram que ia ter uma proposta para o Sabino, mas até agora não chegou nada, né? Não sei em relação a isso, né? Mas se o Sabino sair, tem que chegar um outro zagueiro. De fato mesmo, quem está muito valorizado é o Alan Franco, e o Alan Franco vai acabar não saindo do São Paulo e vai permanecer. A diretoria tem interesse tem interesse em que o Alan Franco continue no São Paulo, pelo menos até o final do ano que vem. Agora, se o Sabino sair, teríamos que trazer um novo zagueiro, né? Se bem que tem muitos meninos bons à base, tem o Igão aí que subiu agora há pouco tempo, e o São Paulo vai acabar dando chances para esses garotos também, né? Uma coisa que eu fiquei sabendo é que o Zubeldia já passou uma lista, né, de jogadores, né, que ele pretende contar em algumas posições carentes, né, no time de São Paulo. E assim, precisa tomar cuidado também para não inflar, para não inchar o elenco. E o que acontece com tudo isso? Essa lista foi passada e agora é a dúvida.
trazer 5 jogadores meia boca, que aí você não vai gastar dinheiro nenhum, né? 5 meia boca, ou trazer um cara bom só, né? Lembrando que o Rodrigo Nestor está negociando com o Bahia, ele pode ser vendido para o Bahia, para o Grupo City, e o jogador está querendo ir. Ele está querendo trabalhar com o Rogério Ceni no ano que vem. Mas eu acho que a ida do Rodrigo Nestor depende muito se o Bahia vai ou não para a Copa Libertadores da América do ano que vem. E aí já é um dinheiro que entraria nos cofres do São Paulo. Em vez de trazer 5, 6 jogadores, traz um cara bom e vai usando a molecada que tem aí, né? Agora, vamos só esperar segunda-feira para a gente poder ver o que o nosso presida tá fazendo aí, tá falando aí, né, sobre segunda-feira, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, né? Vamos ver, né? Falei do Ramal Lewis para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Muita gente chamando o sub-20 do São Paulo de sub-fraco, né? Brincadeira, um negócio desse, né? Mas eu ainda boto fé que a molecada, que Cotia pode ser o nosso maior reforço, tanto sub-17 quanto sub-20. Cotia sempre é o maior reforço para o São Paulo e tem que ser assim, né? Sempre a base tem que ser o maior patrocínio do clube, é a base, né? O que mais que eu tenho aqui para vocês? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só. Não, tá devagar. Tá devagar mesmo o mercado da bola do São Paulo, mas as posições carentes estão aí. Lateral direito, lateral esquerdo, um meia articulador, né? Um meia articulador aí também. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Lembrando que o calendário do ano que vem vai ser uma loucura, hein, pessoal? Vai ser muito louco, hein? Caramba, hein? Aliás, o São Paulo já anunciou hoje, está priorizando a pré-temporada e vai ter um mistão na estreia do Paulistão. A CBF, a Confederação Paulista, que se vire aí. Falei do Pablo Maia e falei do Arboleda, né? Tem alguns nomes chegando aqui de jogadores que poderão vir para o São Paulo, indicados aí, mas, meu Deus do céu, é tudo jogador ruim, cara. Eu vou falando para vocês nos vídeos de amanhã. Hoje eu quis falar das posições carentes no elenco aí, né? Se eu esqueci de alguma, vocês passam para mim aqui, beleza? É isso. Amanhã eu trago mais informações para vocês aí. Eu sou Marcelo Santiago, queria pedir para você inscrever-se no canal e faça com que a minha alternativa São Paulina cresça ainda mais. E as redes sociais da União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Estamos quase nos 20 mil. Muito obrigado, bom feriado, bom final de semana. Fique com Deus.